Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como de costume, quem está falando é o dono do canal Jogos Android Brasil. E neste vídeo eu vou ensinar você a jogar Till Town. Antes de começar, irei dar um aviso. Este vídeo está sendo dividido em duas partes. E esta é a primeira parte. A segunda parte verá em um card ou na tela final deste vídeo. Então, aproveitem o vídeo e espero que ajude. Till Town é um jogo difícil no começo. Para você estar acostumado com a dinâmica do jogo é preciso de dias ou até semanas de jogo. Mas claro, de forma leve para não viciar. Primeiramente, o jogo foi lançado em 2019, considerado pela desenvolvedora um jogo estratégico com simulação. O jogo tem gráficos pixels, remetendo a jogos antigos da década de 80 e 90. O jogo tem dois tipos de jogadores, segundo a comunidade. Sandbox. Jogadores sandbox jogam apenas para criar, estimular sua imaginação e apenas com o intuito de criar cidades sem precisão de dinheiro ou reputações. É um modo bastante usado para criar cidades planejadas. E temos o jogador tradicional. Jogadores tradicionais jogam com dificuldades. Eles jogam no intuito de desenvolver sua cidade de acordo com suas condições, sempre zelando o dinheiro. Porém, existem jogadores que se identificam como ambos os casos. O jogo começará mostrando a região com o nome Tionia e vários lotes de terra, alguns liberados e outros bloqueados. Para você desbloqueá-los, é preciso ter um certo número de habitantes na região. Clique em jogar e o jogo irá levar você ao tutorial. Você tem a opção de pular ou prosseguir com o tutorial. Recomendo prosseguir, pois será uma ajuda a mais. Apenas lembrando que você pode ajustar o gráfico, a interface, entre outros, apertando na engrenagem no canto inferior esquerdo. Caso queira voltar à região ou apenas sair da cidade, basta apertar no ícone do planeta Terra que está acima do ícone de engrenagem. Os ícones localizados no canto superior esquerdo são: ícone de trator de esteira, usado para remover algo no jogo; ícone de olho, usado para ver a visão geral da sua cidade, como tráfego, densidade, felicidade da população, entre outros; ícone de alerta, são os serviços de emergência, usado para chamar os bombeiros, os policiais, as ambulâncias, os caminhões de lixo. Caso você tenha uma base militar, é possível usar mísseis contra os OVNIs. Se tiver o QG da SWAT, é possível chamar as forças armadas. Elas serão úteis para acabar com tumultos nas ruas. Ícone de graus. É o grau de demanda da sua cidade. O grau verde representa as zonas residenciais. O grau azul representa as zonas comerciais, enquanto o grau amarelo representa as zonas industriais. Se você está jogando no sandbox, você pode editar os graus de demanda. Ícone de martelo. É a ferramenta principal do jogo, onde você irá construir estradas, plantas, quaisquer coisas. Ao lado do ícone de martelo é possível ver o nome da sua cidade e o número de habitantes, juntamente com a reputação total da sua cidade. No canto inferior direito terá o seu dinheiro no jogo. Os cristais são úteis para você terminar construções instantaneamente. Os cristais são muito difíceis de conseguir. Para você ganhar cristais, tem as seguintes formas: abrir caixas diárias, aumentar a reputação da cidade ou apenas comprando direto na loja online do jogo. Em relação ao dinheiro no jogo, os números em verde são o seu saldo. Quanto mais tiver, mais rápido o dinheiro virá. Voltando para o ícone de martelo, temos os seguintes recursos: terrenos, plugins, transportes, zonas, serviços, fornecimento, públicos, monumentos, catástrofes, etiquetas e agência. Os terrenos são responsáveis na construção que esteja relacionada à natureza, ou seja, você pode alterar a elevação do solo, asfaltar lugares e também modificá-los, podendo deixar neve, areia, água ou colocar árvores e qualquer tipo de planta em qualquer lugar que queira. Os plugins são conteúdos comprados e baixados. Só é possível comprá-los com os diamantes. Em alguns plugins, é possível ver anúncios para desbloquear. Os plugins são feitos por jogadores de Till Town. Os transportes são responsáveis na construção de estradas, rodovias, calçadas, trilhos, pontes, entre outros. Além de estradas, possui os meios de transporte, começando pelo ferroviário. Você sabia que pode construir trens para a sua cidade? Existem 3 tipos no jogo: os trens de carga, trens urbanos e metrôs.
Caso não esteja jogando no Sandbox, o transporte ferroviário só será desbloqueado no nível 6. Os trens de carga são recomendáveis para as zonas industriais, ou seja, construa-os perto de zonas industriais. Os trens urbanos são aqueles que possuem um trilho elevado. Os trens de estação também são trens urbanos. Recomendo não deixar trens de cargas e urbanos na mesma ferrovia para evitar o tráfego. Os metrôs são os mais úteis, pois são subterrâneos, ou seja, você não precisa se preocupar com espaços no jogo. Porém, tenha mais cuidado na ligação da ferrovia. Qualquer coisa subterrânea no jogo não pode ser removida. O segundo transporte é o aeroviário. O transporte aeroviário refere-se aos veículos aéreos, ou seja, aviões e helicópteros. No caso do jogo, são os aviões. Você pode construir aeroportos em sua cidade. Aeroportos são recomendáveis na área enorme do jogo, pois é preciso de bastante espaço. Também isole-o da cidade, pois as torres transmitem barulho e seus habitantes não irão gostar. Caso esteja jogando com dificuldade ativada, o transporte aeroviário só será desbloqueado quando sua cidade atingir o nível 12. Apenas invista nisso quando sua cidade estiver com um número alto de habitantes ricos. É o transporte mais avançado e mais caro do jogo. É preciso ter muito dinheiro. Primeiramente, dê uma zona para seu aeroporto. É recomendável criar a zona com uma proporção 28 por 28 ou mais, porém é de sua preferência. Após isso, construa as pistas para seus aviões. É preciso ter um comprimento de 12 quadrados no mínimo. Agora construa as estradas conectando-as com as estradas padrões. É importante deixar espaços para as torres, as entradas e aos portões do aeroporto. Sobre os portões e entradas, eles devem ser construídos perto das estradas do aeroporto. Após ter feito tudo isso, toque em uma torre e compre faixas e aviões. Para comprar uma faixa custa 10.000 moedas e vai aumentando o preço à medida que você for comprando. Depois de ter comprado a faixa, adicione um avião. Existem 4 tipos de aviões no jogo. T-340 é um avião padrão de longo alcance. O T-430 é um avião rápido de longo alcance. O T-380 é o melhor avião caso sua cidade tenha um número alto de habitantes. É um avião de 2 andares capaz de carregar 555 pessoas. Por último, temos a versão dourada do T-340. É o único avião que só é possível comprar com diamantes, custando 30 diamantes. Após a compra de seu avião, seu aeroporto está oficialmente utilizável. O último transporte é o mais utilizado no jogo, o rodoviário. O transporte rodoviário, diferente dos outros, não é preciso de nível, já que é o primeiro modal do jogo. No jogo, os transportes que fazem parte do transporte rodoviário são os ônibus, os táxis, os carros, os caminhões e as motos. Primeiramente, construa estradas. Uma dica geral sobre estradas: não faça muitos cruzamentos em regiões densas. Em regiões densas, é recomendável você construir 2 ou mais estradas ou avenidas. Caso esteja jogando com dificuldade ativada, no começo só estará disponível a estrada de terra. A estrada de terra deixa os carros lentos. Caso esteja jogando no Sandbox, essa estrada combinará bastante com uma cidade rural ou com uma periferia, por exemplo. É recomendável não utilizá-la em áreas com comércios, indústrias e residências densas para evitar o tráfego. A estrada padrão é a mais utilizada pelos jogadores. Ela só estará disponível quando sua cidade atingir o nível 1, caso não esteja jogando no Sandbox. Comparada à estrada de terra, ela deixa os carros mais rápidos. As estradas de mão única e as avenidas são úteis para combater o tráfego em sua cidade. Como o nome já diz, elas fazem os carros dirigirem em apenas uma direção, assim como as avenidas. A única coisa que difere a avenida da estrada de mão única são as decorações. A estrada de mão única apenas será liberada no nível 2, enquanto a avenida será liberada no nível 3. A autoestrada é útil para conectar 2 lugares específicos, como a entrada e a saída de uma rodovia, por exemplo. Apenas será desbloqueado no nível 5. A rodovia é o tipo de estrada mais rápida no jogo. É liberada após o nível 7 e é uma estrada rápida. Não é recomendável usá-la em áreas residenciais. É recomendável usá-la como entrada e saída de sua cidade. Ainda falando sobre estradas, temos as interseções. É recomendável conectá-las nas rodovias. Uma das únicas dificuldades no transporte rodoviário é o tráfego. É praticamente impossível não ter tráfegos, porém é possível evitar muitos tráfegos. Para diminuir o tráfego,
é recomendável que você construa pontes, estradas subterrâneas caso você tenha bastante diamante e também remova cruzamentos desnecessários. Os táxis e os ônibus também irão diminuir o tráfego. Para adicionar o táxi em sua cidade é simples. Reserve uma área 3x3 na sua cidade para colocar o depósito de táxis. Os taxistas automaticamente irão andar pelas ruas da sua cidade após isso. Para adicionar o ônibus, é preciso reservar uma área 4x4 na sua cidade para colocar a garagem de ônibus. Após construída, construa paradas de ônibus pela cidade. É recomendável construir em áreas residenciais ou em regiões que possuem muitos habitantes. Evite colocar paradas de ônibus em pontes, pois pode ocorrer erros. Os ônibus têm estradas únicas, podendo colocar em uma cidade também, porém é opcional. Outros 6 recursos que fazem parte dos transportes são o pedágio, calçada e a boia. Os pedágios são úteis para aumentar seu dinheiro no jogo, mas seus habitantes não irão gostar. A felicidade da população e a classificação dos impostos podem diminuir. A boia só pode ser construída na água, sua função é guiar barcos com mais precisão. A calçada é feita para pedestres andarem, porém a estrada padrão automaticamente vem com uma calçada, mas é de sua preferência usar ou não. Esses 3 recursos são opcionais. As zonas são divididas em 3 categorias: residencial, comercial e industrial. Todas as zonas sempre estão em desenvolvimento. À medida que você progride sua cidade, tanto as casas quanto prédios e fábricas ficarão mais densos e caros. Caso você proteja uma construção, ela nunca mudará sua forma. Existe a função construção manual, feita especialmente para jogadores sandbox. A zona residencial é a região em que seus habitantes irão morar, podendo ter casas, apartamentos e até mansões. É recomendável reservar áreas com proporções 3x3, 4x4 ou 5x5. Não se preocupe com o tráfego, pois é a zona que tem o menor movimento de veículos. Esta zona é a mais importante. Sempre tente deixar a felicidade dessa zona em 80% ou mais. Também é recomendável que você construa escolas, igrejas, delegacias, hospitais e quartéis de bombeiro perto destas zonas. Sobre a versão densa da zona, é preciso tomar alguns cuidados. Construa mais estradas mais rápidas. Tente deixar tudo ao alcance, como serviços de emergência, shoppings, universidades, estádios, meios de transporte, entre outros. Essas coisas ajudarão a atrair habitantes ricos à sua cidade. A zona comercial é a região que seus habitantes irão trabalhar, podendo ter shoppings, escritórios, prédios, arranha-céus, estacionamentos e lojas. É recomendável reservar áreas com proporções 4x4, 5x5 ou 6x6. É preciso se preocupar um pouco mais em relação ao tráfego. Para evitar o tráfego, tente colocar os meios de transporte perto da área, como metrô, táxis e ônibus. Sobre sua versão densa, será construído prédios altos e a quantidade de carros irá aumentar. Coloque estradas de mão única ou uma rodovia perto dessas áreas. Ajuda a evitar um pouco o trânsito. Não faça tantos cruzamentos e não ative tantos semáforos. É recomendável construir delegacias e quartéis de bombeiro de alta densidade. Caso esteja jogando no sandbox, tente misturar monumentos e catedrais para sua cidade ficar mais bonita. A zona industrial é a região que seus habitantes irão trabalhar. O que difere da zona comercial é que a indústria constrói coisas que a cidade precisa. Também ajuda no desenvolvimento da sua cidade, principalmente nos comércios, podendo ter fábricas e usinas. Porém, nem tudo são flores. É a zona mais barulhenta e poluída, também a que mais ocasiona tráfegos. Devo lembrar que fazendas e portos fazem parte da zona industrial. Porém, fazendas são apenas recomendáveis para cidades pequenas, que estejam no nível 4 para baixo. Portos são apenas recomendáveis para cidades litorâneas, que estejam perto de água, ou seja, deve ser construída na costa. Devido ao barulho e à poluição, é preciso construir essas zonas longe da cidade. É preciso reservar áreas de 4x4, 5x5, 6x6 e 7x7 ou mais para fazendas. Para evitar o tráfego, use pontes, estradas subterrâneas e evite fazer cruzamentos. As estradas de mão única são essenciais nessa área. Construa hospitais e quartéis de bombeiro perto, pois as chances de algum trabalhador adoecer ou ocorrer incêndios em uma fábrica são altas. Para conter um pouco da poluição e do barulho, você pode colocar árvores circulando a área. A versão densa da zona diminui um pouco a poluição e o barulho, devido às altas tecnologias.